O OrganaCast deseja dialogar e disseminar sobre elementos da comunicação, humanidades e relações com o meio, e gerar, ou mesmo regenerar, sentidos e insights que inspirem pensar a prática do comunicar e das relações socioambientais e com a natureza, seja ela dentro ou fora de nós. O OrganaCast é um projeto de podcast da Organa Conteúdo Responsável, que tem como missão co-criar fluxos e soluções na tríade comunicação, natureza e humanismo. Aqui é a Ana Celina, idealizadora da Organa, e é um prazer ter você aqui em nossa casa Gaia e no nosso canal. Depois de um banho sobre valores culturais da natureza, neste OrganaCast. Neste EP, vamos de banho de agroecologia com Juliano Ojac. Um papo para fazer a cabeça e que traz pitadas sobre certificação orgânica participativa, roça, café agroflorestal, horta, agroecologia, seguindo os preceitos orgânicos e também tecnologias para o homem do campo, apoio e iniciativas para um benefício que é para a sociedade toda. Vamos para o EP Banho de Agroecologia e conhecer a lida do Juliano no seu sítio, que fica nas terras do meu amado Vale do Paraíba, e conferir a sua visão de que a agricultura sustentável, com estrutura, tem muito potencial para atender o mercado. OrganaCast, comunicação e natureza num play. O futuro do Brasil está ligado à sua terra. O manejo adequado dos seus solos é a chave mágica para a prosperidade e bem-estar geral. A natureza, com seus caprichos e mistérios, condensa em pequenas coisas o poder de dirigir as grandes, nas sutis, a potência de dominar as mais grosseiras, nas coisas simples, a capacidade de reger as complexas. Ana Maria Primavesi. Esse trecho integra seu livro referência, o livro Manejo Ecológico do Solo, que é uma referência técnica para a agricultura sustentável no Brasil. Hoje, a nossa conversa vai girar em torno da agroecologia, agricultura sustentável, agricultura orgânica. Qual o seu termo preferido? Então, a gente vai falar um pouquinho dessa prática tão diversa, né? Tão rica, e também alguns vieses, né, que trazem a nossa postura como cidadão, como nossas relações aí em diversos âmbitos. E o nosso papo hoje é com o Juliano Ojac. Ele é um engenheiro florestal e a gente se conheceu na ocasião do MBA lá do SEDES, Litoral Norte, né, Negócios Sustentáveis, Educação, Cultura e Turismo, curso bom demais. E daí, então, né, através até das redes sociais, principalmente, vem acompanhando aí alguns trabalhos, a trajetória dele até aqui. Então, tem uma atuação bem próxima, bem íntima com a terra. E, enfim, vamos trazer um pouco dessa história, tá? Então, Juliano, antes da gente entrar aqui numa introdução, eu quero dar as boas-vindas e pedir que você se apresente para a gente. Obrigado. Bom, meu nome é Juliano Ojac, né? Como você já citou. Eu me formei na Unesp de Botucatu em 2008 e depois de um tempinho a gente já estava junto lá no MBA, né? Lá em São Sebastião. Fizemos o MBA de Negócios para Sustentabilidade juntos. E depois de mais um tempinho que eu saí de lá, eu já fui fazer meu mestrado também, né? Eu fiz meu mestrado em agroflorestas tropicais no CAT, na Costa Rica, em 2011 e 2012. Então, eu fiz esse mestrado lá e voltei para o Brasil, né? Cheio de vontade de trabalhar na terra, mas era
aquela pessoa urbana querendo virar um neo-rural, sem terra, sem nada, e aí naquele sonho da terra e trabalhando na cidade, até que há 5 anos atrás surgiu uma oportunidade de ser parceiro de uma família de amigos, convidaram eu e minha esposa para ir para Minas Gerais, no sul de Minas, em Santa Rita do Sapucaí, onde a gente ficou por lá por 3 anos, trabalhando nessa propriedade, com manejo orgânico. Lá que a gente começou a ser o produtor rural, lá que a gente virou o neo-rural, né? Começou esse processo. A gente começou com muita pouca experiência, muito conhecimento, e foi legal que a gente conseguiu juntar, né? A gente tinha um conhecimento técnico, que minha esposa também é agrônoma, a gente fez o mestrado junto, e a gente chegou com todo o conhecimento e a gente tinha ótimos funcionários na propriedade que a gente foi trabalhar. E a gente juntou essas práticas, tanto a prática deles com a nossa. E a gente começou a evoluir muito, assim, demais. A gente ficou 3 anos lá, certificados orgânicos, desde o primeiro ano. A gente trabalhou na certificação orgânica participativa lá, então o sítio era bem diverso, a gente fazia feira, fazia algumas vendas grandes também de alguns alimentos, mexia com café, agrofloresta, horta, de tudo. Até que, finalizando o terceiro ano nosso lá, surgiu uma oportunidade de vir aqui onde a gente está hoje, que é na atividade da Serra. A gente está aqui numa propriedade nossa hoje, adquirida em família, e a gente está aqui faz 2 anos, hoje, mexendo com agroecologia, né? Não, a gente não pode falar que faz uma agricultura orgânica porque a gente não tem o selo, né? Mas a gente trabalha nos moldes agroecológicos, seguindo todos os preceitos orgânicos aí, há 2 anos. A gente ainda não certificou porque o nosso mercado não demanda essa certificação. Nosso principal mercado aqui é venda direta para o consumidor final. A gente faz nossa venda no litoral norte de São Paulo, principalmente em São Sebastião. E a gente também faz parte de uma CSA, que é a Comunidade que Sustenta a Agricultura, que é mais um tema aí grande a ser abordado, né, Ana? Sim, sim. Esse já dá uma possibilidade aí, né? Aí abre um leque gigante. De colocar no mercado. Não, me chamou a atenção quando você falou que quando vocês estiveram em Minas, né? Que juntamos o saber deles com o nosso saber, né? A prática. Sim. Você, assim, poderia pontuar, né? Assim, de uma questão de um contexto de prática diferente? Como é que... Nossa, eu acho que uma coisa que é bem comum na roça tradicional é carpir e deixar a terra limpa, né? Aquela terra descoberta. E na roça isso é muito comum, ainda mais quem mexe com café, que tem a época que tem que carpir, deixar a terra limpinha, até varrida, né? Sem folhinha nenhuma para colher o café que cai no chão, tudo. E a gente veio com aquela proposta, não, agroecologia, solo coberto, no solo exposto nunca, encher de matéria orgânica. E eles olharam assim, nossa, mas isso vai dar trabalho, não sei o quê. E aí vai aquela questão de ir juntando os esforços, né? Daí a gente mostrava, ó, tá vendo essa área aqui que o capim tá cobrindo o solo? Levantava, ó, aqui tá molhado, tá vendo a terra que tá ali no sol exposto, tá toda rachada, seca, aqui tem vida, ali não tem. Então, desde contexto básico, assim, do cuidado básico com a terra, até consórcios, horta, em vez de fazer uma linha só de alface, a gente fazia alguns consórcios, os adubos também, né? Eles tinham o costume de usar, assim, esterco, eles já mexiam com um orgânico, mas não tinham um conceito profundo do orgânico. Então, até os insumos, a gente fazia uns adubos diferentes, que eles olhavam, nossa, será que vai dar certo? Uns fermentados para aplicar na terra, e eles ficavam super, assim, curiosos e viam que dava certo, e dava diferença, porque a gente tinha até uns experimentos, assim, não aplica ali e aplica no resto para vocês verem que vai dar diferença. Entendi. Que ótimo que eles estavam abertos a essa troca, né? Aí é trazer mesmo esses conceitos mais
Nova era. Estou É. gostando de usar esse termo. Não, e uma questão que eu queria comentar também, que você colocou, quando eu citei, né, a agricultura orgânica, né, no começo, foi no sentido, acho que o que você colocou, nos princípios orgânicos mesmo, não necessariamente a certificação, sabe? E, mas só para ilustrar, né, que assim, não, enfim, a gente sabe que alguns mercados, como você falou, né, esse mercado não exige isso. Então a gente conta, é legal também essa questão que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas já vou dar aqui uma abertura, que é essa relação de confiança, né? Quando você conhece, né, o produtor, onde você está comprando, de quem você está comprando, então muitas vezes não tem essa necessidade, né? Mas antes da gente entrar nisso, sabe, eu acho muito interessante, queria trazer aqui uma ilustração, uma breve ilustração de alguns pontos, até uns que eu tive conhecimento mais recentemente. É importante a gente registrar, né? Acho sempre bacana trazer como referência desse assunto, né, que abriu a questão de saúde e meio ambiente, né, e trouxe a saúde humana, né, não só a saúde humana, mas como a do próprio solo e a saúde natural. A Rachel Carson, né, que foi uma referência com o Primavera Silenciosa, em 62. E aí eu achei muito interessante, porque eu achei que esse era já um início, né, dessa provocação, desse incômodo em relação às práticas tradicionais, né, que vieram degradando, né? Nisso, então, a gente já tinha índices, né, de erosão, enfim, né, o desmatamento, a monocultura, a perda da biodiversidade e o uso, né, nesse caso, né, que ela relatou do DDT, mais especificamente o pesticida. Mas antes disso, que é considerado o pai da agricultura orgânica, né, acho que nesse sentido aí de trazer as práticas naturais, que é um Sir Albert Howard, né? Prazer e obrigada, né? Ele realizou diversos estudos, né, sobre compostagem, adubação orgânica, como resultado de uma vivência que ele teve durante 30 anos com agricultores tradicionais indianos. Né? Então, ele realizou esses estudos na Índia, que resultou também na publicação de um livro que é chamado Um Testamento Agrícola, né, que é de 1940 e é considerado um marco para a agricultura orgânica. Então, achei bem interessante. E, enfim, depois disso, acho que também só para a gente passar, ilustrar aqui rapidamente, pontuar a agricultura sustentável no Brasil, alguns marcos históricos interessantes, até porque sou fã aqui de alguns personagens. Então, alguns pesquisadores, né, que deixaram as suas contribuições nesse desenvolvimento, contestaram o modelo, né, vigente, apresentando propostas, né, para um novo padrão produtivo. Então, em 1976, se destaca o trabalho, né, do Dr. José Lutzenberger, que lançou o Manifesto Ecológico Brasileiro, Fim do Futuro. Então, ele tinha grandes conhecimentos no setor, né, agrotóxico e trabalhou, né, durante vários anos, mais de 15 anos, nessa área, e fez, né, críticas severas à agricultura convencional, propondo uma agricultura mais ecológica. E aí eu não conhecia, que eram em 1979, né, o Adilson Pascoal, ele é um professor, né, da Exalc, na USP, acredito que ele esteja vivo ainda. Ele publicou Pragas, Praguicidas e Crise Ambiental, né, que recebeu o prêmio, até IP de Ecologia, concedido pela FGV, e trabalho sobre agroecologia no Brasil. E o que eu achei interessante é que, é o que consta, né, ele que cunhou o termo agrotóxico, né, foi a primeira pessoa que cunhou há mais de 40 anos. E, finalmente, em 1900, né, nos anos 80, aí, 1980,
a Ana Maria Primavesi, que lançou, né, o livro, já comentei aí no começo, um trechinho na abertura da nossa conversa, o livro Manejo Ecológico do Solo, né, destacando a importância do manejo adequado aos recursos naturais da agricultura tropical. E ela extrapola, né, a área técnica, é considerada a mãe da agricultura, então já sabemos quem é o pai e quem é a mãe da agricultura sustentável, orgânica, e com essa grande contribuição, né, de base científica que a gente conhece no movimento agroecológico brasileiro. E, Juliano, daí eu queria saber, né, dentro desse cenário, dessas práticas, enfim, né, hoje a gente vê que, aí depois, acho que mais aí da década de 80, acho que principalmente, né, representada aí pelas ONGs, né, as organizações não governamentais, acho que tem um movimento da sociedade civil que começa a ocupar, né, esse espaço, reivindicando, né, pressionando por políticas mais responsáveis, né, em relação à agricultura. Enfim, né, com alguns termos aí, agricultura ecológica, agricultura alternativa. Daí queria saber, né, hoje ainda surgiram também outras vertentes e tal, mas como que você vê, assim, esse movimento, esse marco, essa questão da sociedade, da própria prática? Não, então, o ser humano, ele vem de uma história de agricultura orgânica, né? Sempre foi orgânica por milhares e milhares de anos, né? Daí vem a Revolução Industrial, guerras mundiais, com fábricas pós-guerra que não sabiam o que fazer com elas, e o capitalismo aí vindo com toda a sua fúria, né? Fez essas fábricas virarem fábricas de insumos agrícolas, assim, jogou o veneno na nossa comida, né? E aí, depois disso, vem todo esse processo de voltar ao que era o natural, né? Que é o mais saudável. A gente pensar assim que antes a gente tinha um processo super saudável, vem esse processo industrial, e agora a gente tem que voltar ao que era antes, né? Não da mesma forma, porque a gente pode aproveitar a revolução industrial para tecnificar as produções, mas essa questão de agrotóxicos, fertilizantes químicos, isso aí é processo do nosso sistema, né, que a gente vive, que é esse capitalismo selvagem. E aí é um processo que hoje a gente vê, né? A gente vê o agro-pop, essas coisas aí acontecendo, uma pressão do comércio, do mercado, para continuar que essas agriculturas convencionais, chamassem as convencionais as do veneno hoje, né? Continuem vivas. Só que tem uma galera aí que acordou, né? Tanto o acadêmico como o do campo, e falou: não é assim, não. A gente tem que olhar, isso aqui está fazendo mal. Tem vários casos, né? Vários relatos, artigos, tudo já que relata os problemas tanto para o ser humano como ambiental, em geral, com a questão dos agrotóxicos. E tem uma galera ressurgindo aí e tem várias linhas, né, dentro do dizer assim agroecológico, desde aí da Ana Primavera, que é a mãe da agricultura no Brasil mesmo, né, desses outros que você citou, tem no Japão algumas linhas também muito legais de se estudar. E essa galera vem mostrando, né, que o solo morto produz uma planta morta. Então é a máxima da Primavera, né? Solo sadio, planta sadio, ser humano sadio. Então, muito do que a gente vê de doença hoje, com certeza está relacionado a esses agrotóxicos da nossa alimentação atual e comidas processadas, né? Então, hoje a gente vê um movimento super legal aí das propriedades, retomando a produção orgânica, a questão de certificação orgânica, e até mesmo os agroecológicos sem certificação, né? Que estão vindo para fazer uma mudança aí no sistema. E a gente espera que esse sistema prevaleça daqui para frente, assim. E tem alguns poréns aí, né?
a nossa indústria mesmo, ela está totalmente desenvolvida para o grande, para o veneno, tudo. A gente procura pequenos implementos ou técnicas para pequena agricultura e ela não existe, né? Para agricultura orgânica, grande escala também não existe. Então, a gente tem um infinito a ser descoberto aí nessa parte de agroecologia para a gente tecnificar e facilitar a vida do produtor também, que a gente sabe que é bem difícil, né? Então, a gente já vê alguns processos desses acontecendo em outros países. Por exemplo, se você entra em algumas páginas na França, as técnicas que eles possuem, as mecanizações, é tudo desenvolvida para a escala que não agrida, que tenha um contexto de sustentabilidade, né? Então, a gente está aí nessa luta para conseguir fazer esse movimento crescer cada vez mais. Ótimo. Olha, 2 pontos que você trouxe, que eu acho bem importante, né, a gente frisar, que é essa questão dessa escala de menor impacto, né, vamos dizer assim, não lembro o termo que você usou, mas o que eu vejo que, assim, a Europa está trazendo muito esse conceito, né, de o local, né? Então, acho que está muito relacionado a isso que você falou, né, da gente, enfim, fazer essa subsistência, né, local dentro de um raio que não, né, que seja sustentável, vamos usar, né, essa A gente vê palavra. assim, um exemplo, né, bem básico. A gente está acostumado a ver o agricultor, o pequeno agricultor, o agricultor orgânico, agroecológico. A gente lembra, qual que é a ferramenta dele? É enxada e facão, né, que a gente vê assim. E aí você vai na França, nossa, os caras têm umas tesourinhas que faz a corta, que não machuca a planta, daí tem uma enxadinha que faz a limpeza da terra e não machuca a raiz. Tem uma plantadeira, que é uma maquininha, que ele só anda com a maquininha e não precisa curvar as costas, então ele não se machuca. Coisa simples, né? Nossa, coisa super simples que a nossa indústria está tão voltada para o grande, não consegue ver nem isso como um grande mercado a ser desenvolvido pelo lobby das grandes. A gente não consegue ter acesso né, nem as indústrias de desenvolvimento de ideias, né? Não consegue ver isso, que é um grande mercado, porque tem esse lobby gigantesco por trás da agroindústria, né? Gente, impressionante, coisas e assim. E aí o outro ponto que acho que converge com essa indignação, né? Enfim, falta, né? De querer abrir para, né, novas oportunidades, possibilidades e atender, né? Como você falou, a eficiência aí do homem no campo, que converge, né? Com isso que você trouxe, que até assim desse trabalho dessa não sei se é perenidade a palavra, mas enfim. Já li vários lugares, várias vezes, que inclusive a agricultura agroecológica, né, enfim, a agricultura sustentável aí, unindo todas as suas vertentes, ela tem sim potência, né, capacidade para suprir a nossa demanda, né, de alimento. Então, eu queria ver de você como que você vê isso, né? Se é real e com certeza essas tecnologias, né, iriam ajudar e muito. Então, por isso que eu disse, né, que é uma cegueira, né, em relação a uma oportunidade tão emergente. E, juntando a isso, que eu acho que tem a ver também, é a própria questão da segurança alimentar, né? Que eu me lembro, me marcou muito, foi uma das primeiras pessoas que eu ouvi falar sobre isso e se fazer pensar, né? Na ocasião das diversas discussões muito bacanas que a gente teve lá do nosso curso. Uhum. É real, então, essa de que, assim, a agricultura sustentável, ela pode sustentar o Brasil? Com certeza, assim, a gente tem na nossa vivência lá no sul de Minas, foi muito legal que a gente participou de uma certificação orgânica participativa. Ela é diferente de uma auditoria. A gente tem auditoria que chega um agrônomo lá e fala, tá certo, tá errado, tô aqui seu certificado.
E a gente participou de uma que era a certificação participativa. Então, um produtor tinha que visitar o outro, e esse outro produtor que visitou que te dava um ok. Então, assim, tinha uma troca imensa de conhecimento. E nessas trocas, a gente tinha lá uns 300 produtores, 200. A gente conseguiu ver uma diferença, amplitude de manejo da terra muito grande, desde pessoas, como você falou, que estão pensando somente na autonomia da própria família, querendo fazer um processo de autonomia, de soberania alimentar familiar para depois vender para fora, como também tinha pessoas que já sabiam fazer manejos de áreas grandes, de hectares, assim, plantar feijão, onde você vê longe e tudo orgânico, sem nada de agrotóxico, feijão, milho, batata, trigo. Vimos várias experiências que demonstram que sim, o que falta é essas tecnologias chegarem às pessoas. Por exemplo, esse que eu te comento, que era um grande produtor rural, que produzia muito, assim, ele conseguiu sair do nada para um sistema super produtivo porque ele teve acesso ao Pronaf, o Programa Nacional da Agricultura Familiar de crédito, né? Na época que ele acessou, imagina, ele conseguir comprar um trator, que hoje, vamos dizer, são R$ 200 mil. Quem tem R$ 200 mil para investir na agricultura, né? Do nada. Então, ele era um produtor que tinha muito pouco recurso, ele conseguiu ter acesso a um valor desse antigo, né? Conseguiu comprar trator e todos os implementos, e hoje ele é um super produtor referência, vendendo hoje, por exemplo, para a mãe terra da vida, que com um contrato assinado sem fins, porque o cara é um super produtor. Então, e ele está servindo uma grande corporação hoje, né? Que é uma indústria grande. Então, a gente tem capacidade de fazer essas mudanças, só que a gente tem um lobby muito forte por trás, né? Tem muita gente, são os maiores interessados aí por trás, né? Empresas farmacêuticas, indústrias de petroquímicos. Então, a gente está lidando com os cabeças do capitalismo. Então, é bem difícil esse processo de mudança global, né? Digamos que é um desafio aí que tem o seu certo nível, né? Mas tem capacidade. Não, falar que não tem capacidade é mentira. A gente tem, porque hoje o que a agroindústria produz é commodity, né? Não é comida na nossa mesa. Sim, então, sim. Então, E também vejo um movimento crescente, né? Acho que, enfim, do horizonte aqui, da minha bolha, vamos dizer assim, né? Por mais que a gente tente sair da bolha, queira sair, a ideia realmente não é ficar na bolha, mas o que eu quero dizer é que meio que naquele campo de energia, né, que você atrai aí as pessoas mais da sua linha, né, de vibração, de ideias. Então, assim, dentro desse horizonte, eu vejo que vem crescendo bastante essa postura até, né, assim, da comida de verdade, que vai muito, assim, né, de encontro mesmo, né, esse choque com, enfim, esses processados, todas essas indústrias que vêm, né, fazendo que são os grandes, como você falou, as grandes corporações que estão aí, né, ainda com esse superpoder de mega publicidades, né, na TV, etc. e tal. E aí, nesse gancho, acho que queria entrar um pouquinho nessa vibe, né, do consumo responsável, que acho que tem tudo a ver aí, diversos aspectos do que a gente está falando, né, acho que tanto até do lado do produtor, talvez principalmente do consumidor, mas aquela provocação, né, você sabe sobre o alimento que você está comendo, né, você sabe sobre a produção dele, como ele chegou, né, até a sua mesa, até o seu prato, né, da onde ele vem, quem produziu, né, de que forma produziu, né, as relações de trabalho. Então, dentro desse contexto, muitas pessoas, né, levantam essa bandeira também como
uma bandeira assim política no sentido de cidadania, né, da gente saber o que a gente está consumindo, né, da gente ter esse conhecimento de qualidade e também enfim, do produtor, né, em si, essas relações até que extrapola para mercado, né, que acho que uma das formas é o CSA que você falou, mas eu também citaria a economia solidária, o comércio justo. A agricultura ela tem, né, ela é muito ampla e eu acho que ela permeia muito bem nesses modelos. Uhum. Como que você vê, Juliano, assim, vamos dizer assim, que meandros, né, você se insere, esses projetos que você participa, as produções, né, até como você falou, né, escoa bastante pro litoral norte. Uhum. A gente vê assim, esse processo ele precisa de apoio, ele não vai surgir, ele vem surgindo com, com iniciativas bem pontuais, né? Tem um processo de produtores rurais se juntando com essa agricultura tradicional antiga, de produtores que estavam conscientes e estão trazendo isso à tona, né, desse processo. Só que ele é muito pouco apoiado hoje. Eu vou dar um exemplo nosso aqui, assim, a gente batalhou demais para ter a nossa propriedade já. Isso já foi uma batalha absurda. Só que você entra na terra, você olha para ela e fala, nossa, só a terra não dá, eu preciso da irrigação. Nossa, a irrigação, daí eu tenho que preparar a terra. Daí eu tenho. É um investimento que não acaba, assim. E aí a gente olha e fala, mas para quem que é isso? Será que é para gente? Será que é para uma sociedade toda? E por que só a gente está investindo nisso sozinho? Por que não tem um fundo perdido de algum recurso chegando para um processo desse, né, de transformação? Às vezes a gente se sente bem sozinho assim com essa questão, porque a gente olha e fala, nossa, para quem que a gente está fazendo todo esse esforço? Será que é para a gente só? Não é, né? A gente está fazendo um esforço para uma sociedade toda. Será que a gente não merecia um apoio mais formal, centralizado dessas situações, né? Então, a gente vê que esse processo necessita de muito apoio. A gente está precisando, assim, demais que haja um despertar para esse apoio, para essas iniciativas, porque elas têm muito potencial. O que elas precisam é desse impulso inicial, se estabelecer, ter uma estrutura adequada na propriedade para conseguir produzir esses alimentos. E ela, com estrutura, ela tem muito potencial para atender esses mercados. A gente vê que hoje a gente participa da CSA, né? A CSA ela dá um super suporte para a gente. Explica para a gente aí, para quem ouve a gente, o que é o CSA? A CSA, essa sigla significa Comunidade que Sustenta a Agricultura. É um processo que vem sendo desenvolvido como uma economia solidária, né? Está dentro da economia solidária, da mesma forma que a agrofloresta, essas coisas está dentro de agroecologia. Então, a CSA ela vem de um processo contrário, onde os consumidores se colocam como coprodutores do processo. Então, tem uma participação muito maior ele não é um mero consumidor, a pessoa que está recebendo o alimento. Ele é um coprodutor. E ele, como coprodutor, ele apoia muito o produtor com a questão dos recursos financeiros, né? O pagamento ele é melhor, ele é mais bem pago o produtor. A cota das cestas ela é paga anteriormente, tem um acordo, né? Por exemplo, o nosso acordo aqui é que a gente produza 4 itens semanais diversos da propriedade e outra família de produtores de Caraguatatuba produzem 4 itens semanais, a gente junta e forma uma cesta de 8 itens e elas são entregues em alguns pontos de distribuição, que é uma outra facilidade. Eu não preciso ir de porta em porta entregando. Tem os pontos de distribuição de coleta, né? Onde os coprodutores
buscam esses alimentos. Então, tem todo um processo para facilitar a vida do produtor. É uma construção ainda, a gente passa por vários processos aqui ainda construtivos, não é o ideal ainda, o nosso, por exemplo, já tem CSAs muito mais sólidas, mas a gente vê que é um futuro para esse sistema agroecológico, assim, e é onde a gente consegue tocar na ferida do consumidor, né, dizer assim, onde a gente consegue mostrar que as coisas não são tão fáceis, que às vezes você recebe um produto meio queimadinho e o consumidor normal olha, né, e fala, nossa, isso eu não quero comer. E o coprodutor, ele consegue enxergar e ver, nossa, isso deu um trabalhão para chegar até a gente aqui, vamos trabalhar esse alimento e fazer ele ser comestível, né? Assim, então, tem todo um processo de despertar. Se a gente sofrer, por exemplo, com geada ou com uma chuva de granizo, os coprodutores continuam pagando a cota, mesmo sem recebendo toda a alimentação que foi prevista. Então, tem toda uma rede de apoio aí entre os dois. Então, muito, muito legal, né? Já, mesmo que... pouco. É bem complexo. Eu acho que eu espero ter passado um pouquinho aí. Acredito que sim. Eu tenho, né, um conhecimento assim básico, né? E pelo que você traz, né? Que bom que assim que já existam essas aberturas para aprimorar, né? E aí ouvindo a sua fala, realmente eu imagino, poxa, a gente fala, poxa, um CSA, né? Está aí a solução para os agricultores, né? Hashtag só que não, porque quando você provoca em relação a esses desafios maiores, né, de você preparar a terra, de você ter um X aí hectare de terra para produzir, entre, né, mão de obra e, enfim, temperes, né, os equipamentos, né, seja ele um trator ou uma tesourinha que vai te auxiliar. Então, a gente vê que vai muito mais além, né, do que a CSA, ela vem para, de fato, né, ajudar, até onde eu soube, assim, eu sei que ela minimamente, assim, visa garantir a subsistência, né, do agricultor, até como você disse, né, vem uma geada, poxa, a pessoa tá ali, né, na coprodução com você, sabendo que aconteceu e né, não é um fato totalmente fora do nosso controle, e que muitas vezes, né, quem está nessa situação de se virar sozinho, né, acaba sendo muito prejudicado com secas, enfim, enchentes, geadas, etc. Então, esse apoio maior, né, a gente, sei lá, a sociedade, assim, despertar, né, e outras parcerias. Quando você falou, eu estava até visualizando, assim, a própria conservação da natureza, que também tem esses desafios, né? Aqueles que conservam a natureza, principalmente, né, os proprietários privados, e também tem aí os seus custos a arcar, porque a gente sabe que, né, como você falou, irrigação e tal, se você não tem, né, minimamente uma área preservada, conservada, você, né, como você vai garantir a água, né, para isso, um solo mais saudável, etc e tal. Então, seria, sei lá, uma luta comum aí, porque ambas essas lutas, ambas essas situações estão, como você disse, né, para quem? É para uma sociedade, é para a gente, é total de utilidade pública, né? Nossa, é alimento da mesa, né? O que mantém a gente vivo, é a base, né, do sistema. Deveria ser, né? Só que as pessoas hoje elas estão dando muito mais valor a coisas muito fúteis, assim, é uma vida super corrida, a pessoa quer comer e ir embora, não olha mais para o prato. É muita pouca gente hoje desperta para esse processo alimentar, né, de saúde. E a gente está vivendo isso aí e é muito complexo produzir alimento. Nossa, não é pôr uma sementinha até na terra e esperar, tem muitos processos. É o que você falou, tem que ter uma nascente protegida para ter a água, daí essa água precisa ser
levada até a produção. Se ela está para cima da produção, você leva na gravidade. Se está para baixo, precisa de uma bomba, precisa ter a caixa d'água, o cano, daí estourou. Nossa, é muito complexo. Se as pessoas começassem a ter um contato maior também com a terra, visitar, isso é uma coisa bem legal da CSA também, que desperta, que as pessoas visitam, tem os mutirões. Então, na hora que ela vê e ela passa ali meia hora com uma enxada na mão, ela fala, nossa, meu, dou muito valor agora, assim, faz total diferença. Né? Meia hora com enxada na mão, acho que resume muito bem aí uma fração do que não é esse trabalho com a terra, né? Cara, é muito herói. É só isso. Não, se vier uma pessoa que tiver aqui comigo arrumar água quando estoura o cano aqui, já fala, meu, é loucura o que você faz. E ainda produz um alimento super e ainda saudável, produz né? alimento. A gente está plantando árvore para preservar o Rio Paraibuna, fazendo vários processos, gerando emprego. É muito legal ver isso também, que a gente consegue gerar um emprego, que tem uma pessoa aqui com a gente que fala, nossa, meu, esse trabalho é muito legal, sabe? Ver que a pessoa saiu de processos mais agriculturas convencionais, com agrotóxico, e chega aqui e se surpreende também com o trabalho, querendo fazer a coisa acontecer agora, mudando outras cabeças, né? Então, é um trabalho muito legal. Então, essa mudança de mentalidade é o sonho, né? De consumo. Até usar essa palavra de consumo é ótima. Mas é o sonho dourado, né? Do movimento aí em prol da harmonia, né? Social e natural. E Juliano, né, ainda piramidando assim, né, nesse contexto, a gente vê aqui uma coisa que eu acho muito interessante, né, que muitos movimentos agroecológicos, eu acho que mais fortemente que eu tenho conhecimento, eles expressam, né, não é simplesmente um produzir alimento, né, é um estilo de vida, né, você vê que assim, enfim, cada um, né, nas suas considerações, né, do que é melhor para si, mas de um modo mais geral, assim, né, preza muito essa questão, né, de respeito, de uma ética com a vida, essa questão, né, com a terra, com a saúde planetária, né, que eu acho que envolve tudo. E é o que você falou, que a gente põe na nossa mesa para comer, que a gente dá, né, aí para os nossos filhos, vamos dizer assim. Então, assim, eu vejo como uma expressão de vida mesmo, né? Enfim, um comunicar, um jeito que, né, nas minhas atitudes, decisões e escolhas, num modo de vida de um mundo que eu quero, né? Nossa, e é legal ver que é muito diverso. É muito amplo esse processo, assim. A gente acompanha aí alguns outros sítios, outros amigos que estão no processo da agroecologia. E é legal isso, assim, cada um tem um olhar, todos têm um olhar para a vida, né? A preservação, conservação, tanto do ser humano como das outras espécies, água, tudo. Mas é legal ver isso, assim, que é muito diverso esse processo, assim, esse sistema. A gente tem, por exemplo, a gente aqui, a gente gosta muito de trabalhar a soberania alimentar, a gente vem buscando isso, tendo a maior diversidade possível. A gente pensa, não, tem que plantar o carboidrato, tem que plantar a proteína, tem que ter a mistura ali. A gente faz todo um processo pensado assim. E, e a gente vê que outros já não são da produção para tentar atender mercado mais em larga escala, outros que gostam da agrofloresta e só mexem com agrofloresta, outros que mexem só com fruta. Então, assim, é muito diverso, né? A nossa alimentação é diversa e isso consegue mostrar, né, o quão diverso que pode ser também esses sistemas, assim. E tem uma pessoa, um grupo muito legal indo para o campo, assim. Tem um pessoal que vai fazer diferença aí mais para frente.
Eu acho que é um processo que vem começando. É uma década aí que rolou bastante um êxodo urbano também, né? Umas pessoas se encontraram na terra, e eu acho legal isso, que se contrapondo com o tradicional orgânico, dizer assim, né? Não o tradicional convencional. Então, está se criando um nicho muito bacana. O que falta é esse apoio. Tem um apoio da uma prefeitura, que vai dar um apoio diferente para quem produz orgânico e não convencional. Um apoio mesmo do próprio consumidor, né? Se o consumidor começar a cobrar, que não quer mais o convencional, né? O contaminado, com certeza a gente tem um super poder aí de transformar esse mercado. É muito legal isso, assim, você vê que ele estava já sofrendo depressão em São Paulo e se encontrou no campo e hoje vive super maravilhosamente. Outro que não, que a tia morreu de câncer porque ela adorava comer verdura e só comia convencional, sabe? Tipo, umas coisas assim, a gente já escutou de história. Nossa, minha tia morreu por causa do câncer, por causa do agrotóxico, porque ela só comia folha crua. Só que era convencional, não era orgânico. Então, tipo, tem essas coisas, né? É fit, mas está contaminado. Então, a gente vê que cada um voltou a esse movimento, assim, por uma causa. É bem diverso o processo. Ô, Juliano, e assim, eu vi também nas movimentações aí de redes, né, que vocês estão com um projeto novo aí de plantar várias mudas. Como é que é? Conta um pouquinho para gente desse projeto. Então, vou contar até uma historinha um pouquinho maior. Quando a gente comprou a propriedade aqui, que a gente se apaixonou quando conheceu ela aqui, o lugar, o antigo proprietário tinha formado um pomar de cambuci, que é uma fruta nativa da Mata Atlântica. E por ter esse pomar formado aqui, a gente teve um contato muito forte com o Instituto Auá, que é uma ONG que vem tentando fortalecer esses processos das frutas nativas na Mata Atlântica e em geral. E desde aí a gente vem trabalhando com a UA no fortalecimento do mercado do cambuci e também tentando aumentar a diversidade dessas frutas nativas. E esse ano, agora em agosto, setembro, o AUA conseguiu firmar um projeto, conseguiu a aprovação de um projeto junto à Fundação do Banco do Brasil para a implementação de 50 mil árvores em sistemas agroflorestais aqui no Vale do Paraíba. E a gente aqui, como já era um beneficiário do AUA, a gente já trabalhava como produtor rural junto ao AUA, a gente é parceiro assinado, tudo com o AUA, a gente já entrou no projeto como beneficiário. Então, a gente tem uma área aqui que a gente está disponibilizando para plantar 3 mil árvores nativas frutíferas no sítio. Hoje a gente só tem 60 cambucis, a gente vai para 3 mil agora. Então, a gente, dessas 50 mil, disponibilizou área para 3 mil, e nesse mesmo momento, eles conhecendo a minha capacidade técnica, né? Eu, como engenheiro florestal, fiz o meu mestrado em agrofloresta, tudo a ver, né? Eles falaram, a gente está precisando da sua ajuda também, vem aqui formar a equipe. E aí eu entrei também na equipe técnica. Então, eu estou tanto como beneficiário, com uma área aqui para plantar, tanto como coordenador de uma região. Eu estou coordenando a região aqui de Natividade, Catuçaba e Salesópolis. E aí tem mais 3 pessoas na equipe, onde está coordenando as outras partes do Vale. Então, é um projeto que está sendo estabelecido no Vale do Paraíba. São 50 propriedades beneficiárias, desde assentamentos de Tremembé, Lagoinha e São José, os assentamentos rurais aí, né? Como também outros produtores que estão com interesse nas frutas nativas, em especial. Então, a gente vai estar agora, a gente está nessa logística agora de chegada de insumos nas propriedades. Semana que vem ou na outra começam a chegar as mudas e a gente está nessa missão de plantar aí 50 mil árvores em agrofloresta
e grande maioria dessas são frutas nativas, tentando compor, a gerar uma demanda aí desse mercado também que é gigantesco, não existe um consumo bom ainda, assim, que mantenha esse mercado ativo, mas tem um super potencial, né? São frutas riquíssimas em nutrientes e tudo que a gente precisa pôr na mesa, né? A gente vê aí mercado cheio de pozinho de suco e as gôndolas de frutas nativas não existem, né? Então a gente está na hora de fazer essa mudança aí também. Poxa, Tanto maravilhoso. para fruta, como para suco, como para outros produtos, né? Elas são infinitos os usos dela, né? Sim, já ia comentar. Nossa, já tive a oportunidade de provar desde sorvete, picolé, bolo, É. brigadeiro. Tá. É, então, Não, então eu queria comentar a diversidade, né? A gente tem pitanga, grume-chama, uvaia, coisas que eu acho que o pessoal nunca escutou falar e são umas delícias, assim, da nossa região, que elas sumiram por causa da degradação ambiental que ocorreu nessa região, que foi a primeira a ser colonizada no Brasil, né? Então, só aqui eu acho que a gente está com uma média de umas 40 frutas nativas que a gente vai plantar agora, diferentes. ai, quanto sabor, quanta cor. Não, Quanto notícia boa é sabor. sempre bom. Adorei esse projeto aí vindo incrementar. Lembrando que a gente está falando do Vale do Paraíba Paulista, né? Talvez esperamos que, né, outras pessoas além aqui do território ouçam a gente e é muito gratificante, sim, saber que tem muita gente se esforçando, né, para a gente construir esse que eu costumo dizer, né, esse nosso um mundo melhor é possível. É. São Ju, cinco então frutas. assim, vamos chegando nos finalmente da nossa conversa. Nossa, Uhum. deu bastante apetite aí passar por tanta coisa, alimentos saudáveis e saborosos, né? Fora que, né, a gente, vou dizer aí que, vou dizer não, né? Claro que eu já tive a oportunidade de provar e acho que nem 100% da minha alimentação é orgânica, mas sempre que a gente pode, a gente É, busca certamente, mas que são assim, né, além de mais saudáveis, eles conservam mais os nutrientes e são mais saborosos, né? Então assim, não tem como competir, né? não. A gente vive um dilema, assim, a gente produz orgânico, mas a gente não come tudo orgânico, né, também aqui. A gente vive um sistema que impõe muita coisa para a gente, assim, então a gente corre para os caminhos de consumir o melhor possível, e eu acho que essa que é uma visão a se ter, assim, não é que amanhã eu vou consumir só orgânico, mas não, é forçar o mercado a ter mais orgânico, que aí vai chegar um momento que a gente vai conseguir fazer essa transformação e não ter mais o convencional na prateleira, na gôndola, né? Então é a gente pressionar o mercado o máximo possível e quando possível para a gente atender essa pressão, né? Sim, e aumentando aí a porcentagem dessa barra de transição, né? Pendendo E, aí para o lado dessa demanda orgânica, né? sim, E, ai, perfeito, Ju. E assim, acho que para fechar, né, você com toda essa experiência, né, super próxima aí, como a gente viu com a terra mesmo, e esses processos de relações de mercado, né, com o consumidor, vendo de perto tanto a dificuldade no campo quanto a logística, né, para chegar, etc e tal, projetos, fundos, aportes. E deixa uma mensagem aí para todos nós. Acho que poucas pessoas, né, têm uma visão assim oficial, vamos dizer, desse outro lado. nossa, eu acho que a mensagem é o que eu acabei de falar mesmo, assim, ó, o quanto possível a gente apoiar esses processos, conseguir ter um produtor rural, você ser coprodutor de alguém, sabe? Não precisa ser uma coisa oficial, às vezes uma CSA, mas
você vê aquele senhorzinho que está produzindo no seu bairro, tem um jardim lá que ele começou a transformar em horta e ele está colocando isso no prato, ou ver esses processos um pouco maiores também, onde tem um orgânico. É a gente pressionar o mercado para transformar ele. Se a gente não começar a pressionar ele dessa forma, consumindo, que o nosso sistema é esse, né? Consumista. Então, se a gente não ir atrás desse consumo agroecológico, a gente não vai conseguir mudar essa chavinha aí, que vai ter essa mudança ainda. Eu creio nela, assim, que vai ter uma mudança bem radical, que a gente precisa dela, na verdade, né? A gente está vendo aí o sistema climático colapsando, né? Tendo chuvas, furacões fora de época. Isso aí só vai aumentar, meu. Se a gente não se adaptar climaticamente e inteligente, um sistema inteligente, né? Agroecológico, a gente está fadado a ser extinto junto com muitas outras espécies que a gente extinguiu. Então, vamos pressionar esse sistema aí a produzir de forma mais sustentável. É isso aí. Eu provoquei essa mensagem só para a gente reforçar, né? Porque eu falei, tudo isso que ele está falando já é, né? Esse chamado. Galera, vamos, né? Vamos pedir. E assim, Ju, né, muito bem pontuado. Com certeza isso abre espaço para outra conversa, né? Mas as mudanças climáticas estão aí, então a gente sabe que esses sistemas, eles vão totalmente assim ao encontro de soluções, né? Enfim, de pontual em pontual a gente cria uma grande onda, né? De soluções. Então, agricultura sustentável, né? Vamos resumir assim, com todas as suas formas aí, ideias, ela sem dúvida ela contribui, né? Para que a gente se proteja, né? Acho que a gente já chegou num nível que a palavra pode ser bem essa, né? Porque evitar, enfim, é outro papo, né? Mas é isso que você falou exatamente. E assim, para fechar aqui da minha parte, poxa, além de super agradecer você trazer esse panorama aí super rico para a gente se inteirar mais de como é essa atividade, enfim, pensar como é que a comida pode chegar, né? Chega no nosso prato. São diversos processos aí super importantes. E eu vejo que isso tem tudo a ver com, de certa forma, assim, né, com comunicação. De certa forma, né, porque, enfim, as formas de comunicar são diversas. Mas eu quis provocar esse tema aqui no OrganaCast, né, que tem aí um foco, né, comunicação e natureza, porque isso a gente vê que, como você falou, né, simplesmente é um ponto para a nossa sobrevivência. E, assim, né, uma atitude comunica, né, uma decisão comunica. Então, eu vejo que muito hoje na área ambiental, né, mais do que nunca, muito mais do que mensagens, né, a gente tem aí diversos níveis de consciência, né, desde a conscientização, mobilização, né, o engajamento. Então, a gente pode entender que, né, eu acho que o ápice aí seria esse engajamento, que é o que você fez a sua chamada, né, para a galera, para a gente se ligar nas nossas escolhas, né, mais saudáveis, para mim, para o outro e para o planeta, para todas as espécies. Acho que é isso. É isso aí. Tem que consumir dessas pessoas, consumir da sua comunicação saudável, consumir do agricultor saudável, consumir a energia saudável. Então a gente tem que ir por esse caminho para buscar essa soberania nossa e continuar nesse planeta, né? Senão exato. Para fazer virar essa tão sonhada e falada, né, transição para sociedades sustentáveis. Fechou, Juliano? Hoje já. Prazer receber você aqui. Prazerzão. É isso. A você que chegou até aqui, obrigada. Envie seu comentário, sua sugestão pelos canais da Organa. Acompanhe os EPs pelo @OrganaCast. Vamos ampliar o eco dos temas em prol da conservação da natureza. Compartilhe esse podcast com quem você quer levar esta prosa. No próximo EP, a gente volta com mais. Até lá!
OrganaCast é uma criação da Organa Conteúdo Responsável e produção da 012 Filmes.